Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Inui e hoje é dia 21 de março de 2021. Faz um pouquinho mais de um ano, né, que a gente teve o primeiro lockdown aqui em São Paulo, né? E hoje a gente veio conversar sobre dois temas. Eu acho que falar sobre passar informação sobre o momento atual que a gente está vivendo, né? E o segundo ponto são sobre as nossas escolhas. E para isso, a gente juntou um time de profissionais da área de saúde, né? Que eu vou falar rapidamente aqui, que é a doutora Marta Deguchi, o doutor Luiz Akirahata, a psicóloga Lucila Sakai, a doutora Jaqueline Takayanagi, a doutora Ana Takahashi e o doutor Dalton Haga. Eu acho que a gente tem, nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem várias dúvidas, né? E a gente é bombardeado por muitas informações, né? Então, assim, para começar o dia aí, eu vou chamar a doutora Marta Deguchi, que vai moderar o nosso bate-papo de hoje. Marta, com você. Sejam muito bem-vindos a este encontro. Nós estamos aqui com o intuito de trazer com essa proximidade que nós temos, né, com vocês, a nossa vivência pessoal como profissionais da saúde, para compartilhar a nossa vivência e trazer, né, as dúvidas mais relevantes nesse momento, pedindo que todos estejam conscientes do que está acontecendo e exerçam o seu papel, né, no combate a essa guerra que nós estamos vivendo. Eu acho que a mídia, às vezes, vai para um lado muito intenso, dramático, e às vezes as pessoas podem ficar muito apavoradas ou ir para uma atitude de rejeição, né? Isso não está acontecendo, negação. Ou, às vezes, ir para uma sensação de que é tudo mentira e que a gente precisa continuar a vida. E realmente, acho que nós vivemos um período no ano passado, né? Vivemos todas essas fases. Só que agora, desde janeiro, fevereiro, março, nós estamos vendo um agravamento da situação e chegamos num momento bastante crítico. Então, eu vou pedir para a Ana contar como que ela está vivendo isso, estando dentro de um hospital de grande porte, um hospital de referência, serviço privado. O que está acontecendo de fato, Ana? Obrigada, Marta. Olá a todos. De fato, estamos vivendo um momento de grande restrição, né? Acho que é a maior restrição dentro do estado de São Paulo, né? Isso, o objetivo maior disso, obviamente, é conter, né, essa onda crescente de infecções, mas também evitar a sobrecarga no sistema de saúde, né? E quando a gente fala que o sistema está colapsado, ela não se restringe ao sistema de saúde pública, né? Ela engloba o sistema de rede privada, né? Então, os hospitais particulares, inclusive aquelas de grande porte, aquelas de renome, né? E esse aumento crescente, né, essa demanda por internação e atendimento dos pacientes COVID, fez com que o hospital também enfrentasse outras situações que antes não aconteciam, né, como o abastecimento, né, preocupação com o abastecimento de oxigênio, medicamentos que são críticos, né, para o tratamento do COVID. O hospital também precisou fazer alguns remanejamentos dentro da sua estrutura para poder atender essas internações por COVID, né? Então, áreas que não eram dedicadas ao COVID, tanto de internação, né, enfermaria, UTI, como áreas que não eram dedicadas à internação, como pronto-socorro, ambulatório, né, alguns locais que faziam exames, também tiveram que rapidamente ser remanejadas para atender essa demanda de internações ou atendimentos por COVID, tá? Então, veja que o impacto não é só para o paciente infectado por COVID que necessita de assistência médica, também para aqueles que estão numa situação não COVID, ou seja, alguma situação de urgência que precisa de assistência médica, eles também estão impactados, né, por falta de recursos dentro de um hospital. Então, doutora, olá, pessoal. Vocês poderiam me falar sobre as novas variantes de agora, da cepa, se elas são piores?
Mônica, o que nós sabemos hoje é que existem pelo menos 3 cepas mais importantes no mundo, né? A do Reino Unido, que foi a primeira a surgir, né, que parece que é um pouquinho mais letal, mas ainda é cedo para afirmar isso. A da África do Sul, né, que parece que aumenta a transmissibilidade, e a variante brasileira, né, que foi descrita inicialmente em Manaus, mas que hoje já domina os casos aqui de transmissão aqui em São Paulo também. Ainda é precoce, aparentemente não é mais letal, talvez mais transmissível. Independente disso, nós temos que nos cuidar e não pensar que quem já pegou está imune, então o problema não é mais consigo. Eu acho que as variantes estão aí para a gente ainda aprender sobre o vírus. Não temos informação suficiente ainda. Oi, pessoal. Eu tenho uma dúvida sobre as sequelas pós-Covid. Então, assim, eu já ouvi falar de algumas pessoas que após terem sarado do Covid, elas ficaram com confusão mental, com a memória foi afetada, com depressão. E eu queria saber se isso é assim mesmo, que informações vocês trazem sobre as sequelas. Olha, Tina, a gente sabe que o Covid é uma doença de transmissão respiratória, ele pega pulmão, mas ele é uma doença, na verdade, de multissistêmica, ela pega várias partes do corpo, além do pulmão, os rins também, a parte gastrointestinal, o sistema cardiovascular e o sistema nervoso, tá? Os pacientes, cerca de mais de um terço dos pacientes têm os sintomas agudos lá, seja de convulsões ou fazer um derrame, mas quando a gente pega os pacientes posteriormente, então todas essas alterações que aconteceram na doença deixam, infelizmente, algumas marcas, tá? Meses após, ainda o tempo de segmento que temos da doença e de estudos ainda é curto, tá? Mas desde confusão mental, tá? Até uma fadiga, né? Mais de origem central mesmo, os transtornos mais básicos psiquiátricos de depressão e ansiedade, estresse pós-traumático em quem já teve, insônia, até um pouco de toque também, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, essa doença exacerba um pouquinho, e podendo afetar as habilidades mais cognitivas mesmo, mais para frente, tá? E, infelizmente, a gente está com um número expressivo, sim, de sequelados do problema. E como que está a situação da vacinação? Ela é segura? É protetora? Olá, Mônica, muito obrigado pela pergunta, excelente pergunta que você fez, né? E eu gostaria de voltar um pouquinho para o dia 6 de setembro de 2020. No dia 6 de setembro de 2020, nós falamos sobre a vacinação. Era uma tênue luz no fundo do túnel, muita expectativa, nada de certezas, a gente não sabia nada sobre vacinação, mas tínhamos algumas expectativas. Hoje não, hoje a vacinação é uma realidade e as minhas fontes, elas são a Operamundi e a Modal, que são duas empresas muito sérias ligadas à atualização sobre vacinação. Os dados que eu tenho foram colhidos ontem à noite, então dados super atuais, né? Então vamos pensar em vacinação mundial, né? O país que mais vacinou no momento é os Estados Unidos, com 121,4 milhões de pessoas. Praticamente quase 50% da população americana já está vacinada. A China vem logo a seguir, com 70 milhões de vacinados, a Índia, 44,6 milhões, e o Reino Unido, com 23 milhões de vacinados. Lembrando sempre que esses 4 primeiros países, eles são produtores de vacinas, né? O Brasil vem logo a seguir no 5º ranking, com 13,4 milhões de vacinados. Lembrando que São Paulo, atualmente, ele está com 4,3 milhões de vacinados, o estado de São Paulo, que representa praticamente a mesma coisa que o Canadá, né? Então, todo o Canadá tem a mesma quantidade de vacinados que São Paulo. A previsão de vacinação é que 50% da população vacinável, que seriam adultos com mais de 18 anos, estejam vacinados em julho desse ano. Então, olha só que boa notícia, né? No mês de março, serão entregues até o dia 31 de março, serão entregues
31 milhões de doses de vacina. 27 milhões do Instituto Butantan e 4 milhões do Instituto Manguinhos. Mas agora, a grande notícia é que, a partir de abril, o Instituto Fiocruz, o Instituto Manguinhos, ele assumirá o protagonismo da produção de vacina. Então, a produção de vacina do Instituto Fiocruz, ele passa a ser de 24 milhões de doses por mês, 6 milhões de doses por dia, né? 24 milhões de doses por mês. E perfazendo um total de 562 milhões de doses no ano de 2021. E lembrando que, a partir de julho de 2021, o Instituto Manguinhos ele passará a ser produtor de vacinas, produtor do IFA, 100% nacional. Então, toda a tecnologia da produção da IFA, que nós importamos o produto, a partir de julho, o Instituto Manguinhos será produtor. No Instituto Butantan, a capacidade de produção do Instituto Butantan é de 600 mil doses por dia, fazendo 18 milhões de doses por mês. E a contratação do IFA equivale a 180 milhões de doses para o ano de 2021. Então, o Instituto Butantan ele terá capacidade de produzir 180 milhões de doses no ano de 2021. E, a partir de janeiro, o Instituto Butantan será produtor do IFA nacional, né? Então, são 562 milhões de doses, mais 180 milhões de doses do Instituto Butantan. Além disso, né, essa semana passada, o governo comprou da Pfizer mais 100 milhões de doses da Pfizer e 38 milhões de doses da Johnson, perfazendo 138 milhões de doses. Lembrando que a da Johnson, a aplicação é uma vez uma dose só, apenas uma dose, né? E elas serão entregues ao Brasil até setembro, escalonados em trimestres, segundo trimestre e terceiro trimestre. No que tange a segurança da vacina, na eficácia da vacina, lembrar que em fevereiro apresentaram dados que mostram que houve uma redução de 70% de mortes na população de 90 anos vacinadas, e no mês de março não houve registros, pelo menos até semana passada, não houveram registros de mortes com pessoas com mais de 90 anos já vacinadas no estado de São Paulo. Então, realmente, a vacina é muito eficaz, ela nos confere muita segurança, né? Foi aventado também algumas incidências de tromboses, né? Na Europa, em pessoas que tomaram a vacina. Ok, foram um total de 37 casos de trombose, numa população vacinada, na Inglaterra de 17 milhões, na Europa de 7 milhões e no Brasil de 3 milhões. Ou seja, uma população de 27 milhões de vacinados, foram 37 casos. 37 casos representa isso aqui, 0,0003% dos vacinados. Quer dizer, é algo muito baixo. Se nós lembrarmos que o tabagismo aumenta em 20% o risco de trombose e as pessoas não deixam de fumar, quer dizer, a vacina é muito segura. E é esse consenso que a Sociedade Europeia de Agências Sanitárias está chegando. Então, nessa semana, aqueles países que temporariamente pararam a vacinação, eles retomaram a vacinação. Tá bom? Muito obrigado. Então, eu tenho uma dúvida. O que pode e o que não pode em isolamento? Oi, Giba. Bom, o que pode fazer? Nós estamos agora, né, numa fase extraordinária de restrição, que a restrição é muito mais forte, né, porque até uma fase extraordinária, a fase roxa. Muita coisa não pode funcionar, vários estabelecimentos fechados, mas por que isso daí? É para você evitar aglomeração. E, principalmente, a aglomeração não restringe ao pancadão, várias pessoas juntas, né? São as pequenas aglomerações, os encontros pequenos, mesmo que familiares, né? Então, é para evitar a locomoção entre as pessoas e o contato entre as pessoas, né? E tudo isso por quê? Porque se hoje você ficar doente e você procurar um hospital, não vai ter vaga para você. Você não vai conseguir ser internado e não vai ter vaga para UTI.
isso tanto para a COVID quanto para qualquer pequeno acidente, né? Se você tiver uma apendicite, tiver um derrame, não vai ter vaga para você no hospital. Então, assim como a cidade aumentou o nível de restrição, nós também temos que aumentar o nosso nível também de cuidados, né, com o isolamento. Então, se você puder ficar em casa, fique em casa. Mas não que você não está obrigado de sair, né? Então, aqueles cuidados de você sempre usar a máscara para sair de casa, tá válido ainda, não tem problema, não tocar em nada, não entrar em contato com pessoas, né? E existe até um grupo de médicos do Texas, ele fez um gráfico dizendo quais são os níveis de risco, né, de você ter contato, né? Então, tem algumas atividades que ele fala assim, como abrir correspondência, né, é um nível muito baixo, você comprar comida para levar também é um nível muito baixo. Jogar tênis é um nível muito baixo, você vai ficar longe um do outro, né? E até acampar, ele descreve como nível baixo. E agora, ir ao supermercado, caminhar, andar de bicicleta, ir num consultório médico, numa biblioteca, ele também acha um nível muito baixo. Agora, o que ele acha um nível alto de risco, né? Mesmo você usando máscara e mesmo fazendo distanciamento. Você ir num casamento ou num funeral, ele fala que é um risco alto. Viajar de avião, jogar basquete, que era aqueles esportes que você tem muito contato, muita gente, abraçar ou apertar a mão de alguém, comer num restaurante fechado, comer num buffet, né? Ele considera que tudo isso são atividades de alto risco de contágio, mesmo você usando máscara e mesmo você lavando a mão e mantendo o distanciamento de 2 metros, né? Então, na verdade, assim, se você precisa caminhar com o seu cachorro na rua, não tem problema, você pode ir, coloca a máscara e quando chegar em casa, todas aquelas, lavar a mão, né, tomar um banho e limpar a patinha do cachorro, o cachorro vai entrar em contato com secreção na rua, com o que tiver lá. Se você precisar ir até a farmácia, também pode ir, usa máscara, e também aquilo lá que a gente... até esse reforço vale para as máscaras também, né? Em vez de usar uma máscara de pano, compra uma N95, né? Para quem pode, né? E vai utilizando essa máscara, que aí o risco é baixo de você continuar fazendo atividades, ir ao supermercado. E, na verdade, a gente tem até algumas estratégias, né? Para isso, até para o contato familiar, né? Se você precisa visitar seus pais, não precisa deixar de visitar, né? Mas a estratégia o grande problema de contágio é quando você tira a máscara, seja para alimentar, para conversar. Então, a ideia come todo mundo antes, pode ir lá visitar seu pai, aí só que nessa visita você não tira a máscara, evita que também eles tirem, e pode ir lá visitar, não tem problema nenhum, né? E na verdade, o que a gente está vendo com relação às aglomerações, né? E com as pessoas doentes que nós vimos, né? As pessoas não foram em grandes aglomerações. Elas participaram de pequenas aglomerações, que era num churrasco na casa de alguém, que foram 2, 3 famílias. Foram essas situações que essas pessoas ficaram doentes, ou fizeram uma viagem juntas com 2 famílias apenas, mas todo mundo que estava naquela viagem ficou doente, né? Então, as pequenas aglomerações também são de grande risco para transmitir, e o que está o perigoso é a nossa cultura, que nós nos encontros, nós temos que comer, então todo mundo tira a máscara e tem um risco de ficar doente. Agora, quando não se tira a máscara, é a mesma coisa que nós médicos, nós estamos trabalhando todo dia, entramos na UTI com paciente doente com Covid, só que nós estamos o tempo inteiro de máscara e lá dentro nós não tiramos. E desse jeito a gente não transmite e não fica doente. Então, eu acho que você, nessa situação agora, tem que reforçar todos os cuidados e, na verdade, até algumas atitudes também. Eu costumava andar de bicicleta sempre, né? E durante essa semana que os hospitais estão cheios, eu não vou andar. O porquê disso daí? Porque se eu cair, bater a cabeça, ou se for atropelado e precisar de um hospital, não vai ter vaga.
Então, você tem que fazer a sua escolha, o quanto que isso vale a pena para você. Para mim, ficar 15 dias, um mês sem andar de bicicleta, não vai fazer muita diferença. Eu vou caminhar, vou fazer outras coisas, né? Então, a gente está aumentando o nosso nível também de cuidado, né? Então, usar uma máscara melhor, tomar mais cuidado com lavar a mão, mas não precisa deixar de fazer as suas coisas, que você... Agora, qualquer atividade de risco que você pode se machucar, é melhor evitar, deixar para depois. Então, se você quiser ir pescar, pode pescar. Só que não se senta longe, um amigo do outro lado do lago e você do lado de cá, não tem problema nenhum. Né? Mas, assim, se for ficar um sentado do lado do outro, batendo papo, tomando cerveja, eu acho que já é um risco aumenta o risco. Tá? Obrigado. Eu tenho uma dúvida que tem a ver com o que o Dr. Dalton falou, mas é assim, o que nós, jovens e adultos, podemos fazer para colaborar com esse período crítico que a gente está atravessando? O foco mais importante é essa pergunta, né? Essa pergunta ela tem uma relevância muito grande, porque os índices de internações, de procura para um socorro estão muito altos, né? As equipes médicas, elas estão trabalhando no limite, e quando você trabalha no limite, o trabalho acaba sendo mal feito, né? Muitas vezes, em alguns locais, esses índices de mortalidade aumentaram justamente porque as equipes estão trabalhando no limite, com recursos cada vez menores. A contaminação da primeira leva, que aconteceu em março, abril, foi contaminação mais profissional, contaminação mais de profissionais da saúde. Essa contaminação, como disse o Dr. Dalton, a atual contaminação, que atingiu níveis espantosos de mortalidade, é contaminação domiciliar. Numa primeira fase dessa contaminação domiciliar, o grande fator, o vetor, eram os jovens. Os jovens, eles estavam exaustos, eles queriam sair, eles queriam se aglomerar, eles queriam se reunir. E fizeram isso, e trouxeram o vírus para dentro de casa. Numa segunda etapa, né, o vetor foram os adultos, né? Os vetores foram os adultos, né? População de 35, 40, 45, 50 anos de idade, que também quiseram se reunir. Eles se iludiram naqueles índices de outubro, em que os níveis estavam muito baixos. Para a população jovem, é muito importante, principalmente para a população escoteira Caramuru, que talvez seja um grupo que nós estamos tentando orientar um pouquinho mais. É importante que eles sejam formadores de opiniões, né? É importante que as atitudes deles sejam inspiração para os amigos que não são escoteiros, né? Então, é muito importante que eles tenham essa responsabilidade social, evitem as aglomerações. Ok, você pode sair com um amigo, né, e fazer uma caminhada com ele, você pode chamar um amigo para dentro de casa, seguindo alguns critérios de segurança. Agora, tentem evitar grandes aglomerações, tentem evitar saídas para sítios, saídas para as praias em grupos grandes, né? Eu acho que o jovem ele tem que ter o seu papel social, né? É muito importante que seja um formador de opinião. E apenas para complementar, né, eu acho que o adulto, né, o papel dos pais, eles precisam ter bastante informações, né, mas informações assertivas, com evidência, porque os jovens, eles hoje são bastante questionadores, argumentadores, então o adulto precisa se mostrar bastante informado, munido de informações corretas para que possa contra-argumentar e ter um posicionamento assertivo, né, então o diálogo é importante, mas a atitude também, né, no seu dia a dia, também reflete aí, enquanto referência para esse jovem, né. E aí, aproveitando, né, eu queria chamar a atenção do feriadão que está para acontecer a partir da sexta-feira. Isso será bastante emblemático, né, pode dar muito certo se todos aderirem, houver um isolamento, a restrição, né, que é o objetivo principal, evitando a sobrecarga, idas aos hospitais, mas se as pessoas resolverem passear, viajar, né, vai haver um aumento maior aí da circulação desse vírus, né? E tem um outro ponto também, que é a questão
né, de influenciar o jovem também e chamar a atenção para as questões de responsabilidade social, né? Pensar em como podemos agir, né, positivamente, minimizando o impacto que a pandemia causou no cenário econômico e social, né? Eu acho que isso também é um ponto importante a ser discutido. Bem, então, eu agradeço muito a Ana, a Kira, Dalton, Jaqueline, colegas aqui que compartilharam aqui suas experiências e seu conhecimento. Eu acho que é muito importante a gente perceber que a gente vive um momento grave, de fato. Não é só o contágio elevado, mas é porque o sistema hospitalar está em colapso. Independente de ter Covid ou não, nós estamos encontrando dificuldades para ser atendidos por outras causas. Então, falta vaga, falta medicamento, começa a faltar oxigênio. Então, vamos nos preservar, vamos cuidar da nossa saúde, com especial atenção, né? Como disse o Dalton também, andar de bicicleta tem um risco, então vamos andar com mais cuidado. A gente precisa, né? Podemos e devemos continuar trabalhando, estudando, visitando, né? Para cuidar daquelas pessoas que precisam de nós. Mas o que a gente não podemos aglomerar, festejar, né? Realizar refeições com grandes grupos, fazer viagens, né? Quem já pegou Covid, quem não pegou, todo mundo está nesse alvo. Não é só para quem está sob risco ou não. Então, pais, por favor, direcionem os jovens, sejam convictos, né? E jovens, olha, que fique muito claro, se o teste da farmácia é negativo, não dá segurança nenhuma. Simplesmente não é o momento da gente realmente tomar esse tipo de atitude, por mais cansados que nós estejamos. Todos têm que colaborar. Então, é um momento difícil, de fato. Eu vou pedir para encerrar aqui, né, a nossa sessão, falando sobre saúde mental e pedir para deixar uma mensagem aqui para nós termos força, né, para a doutora Jaqueline, para a psicóloga Lucila, para encerrar aqui nosso encontro com a sua mensagem de vocês. Bom, gente, eu vou pedir, então, uma licencinha para dar essas sugestões finais minhas para vocês, tá? Leve seu idoso para tomar vacina, tá? Não deixe a turma negacionista impedi-lo de que esse idoso receba a proteção que hoje temos disponível. É muito importante, precisa. Mãos lavadas e máscara, fique em casa. Espero que as informações que passamos aqui para vocês façam sentido, porque tem muita sequela, a coisa vai continuar ainda para frente, tá? Vou pedir um minutinho para vocês pensarem agora, né, como você tem passado nessa nova maneira de viver nesse um ano, tá? Voltar esse um ano e ver o que você ganhou, suas novas habilidades, o que você hoje está valorizando, que era diferente antes, seus relacionamentos se melhoraram, e também o que você perdeu, tá? Pessoas, você perdeu amigos, você perdeu peso, perdeu fé, tá? E vamos pensar aqui um minutinho nas coisas que são importantes para a sua vida, tá? O que vale a pena, pelo que você está vivendo hoje e para que você está vivendo esse desafio todo. Temos que tirar alguma lição boa disso tudo, dessa fase que vivemos, tá? Então, a Lucila vai encerrar para a gente. Obrigada. Oi, pessoal. Acho que o que a Jaqueline falou, né, é uma coisa muito importante da gente parar para estar refletindo mesmo, né? O que aconteceu nesse um ano, né? O que a gente ganhou com isso? E aí, assim, é difícil porque a gente fica o tempo todo ouvindo, né? Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não pode isso, não pode isso. É difícil, mas é difícil para todo mundo, né? E aí, vamos pensar no que a gente tem de ganho com isso, e não só no que a gente está perdendo, né, com isso. O que a gente tem de ganho? Será que a gente pode usufruir melhor da companhia dos nossos familiares? Será que a gente pode olhar mais para a gente? Será que a gente pode olhar para o outro e poder conhecer melhor o outro e a nós mesmos? Né? Acho que isso é um ganho muito grande, se a gente puder fazer isso.
né? Então, vamos olhar para a pandemia, de repente, né? Não passou ainda, a gente tem um monte de restrição ainda, está todo mundo cansado? Está todo mundo cansado. Mas aí eu fiquei pensando, né? O que a gente pode fazer? Tem uma palavrinha japonesa que eu ouvia quando era pequena, da minha mãe. Minha mãe falava assim, gaman, gaman. Estou ficando até emocionada. Aguenta, vai passar. Aguenta, a gente está fazendo por todos. Não é só por mim, é por todos. Então é isso. Essa palavra está relacionada com o bem comum, com o bem de todos, né? É uma palavra que vem do budismo, que significa suportar algo que parece insuportável, né? Com paciência e com dignidade. Representa ter tolerância, perseverança e resistência. Então, vamos resistir. É por todo mundo, não é só pela gente. Acho que é isso. Muito obrigada, Lucila. Foi muito bonito e tocante. Então, uma mensagem final, no momento em que a rede hospitalar está entrando em colapso, nesse momento seríssimo, gravíssimo que nós vivemos, vamos seguir com resiliência e pensando em todos, no coletivo. Muito obrigada. Bom, obrigado a todos vocês pelo tempo. Eu acho que se tiver mais novidades, a gente volta a conversar com vocês, tá? E eu queria fechar aqui da mesma maneira que a gente fechou dia 6 de setembro, tá? Uma frasinha aqui, não sei se dá para olhar. Né? Cuide-se para poder cuidar dos outros, tá? Porque a nossa saúde que importa, né? A gente poder estar apto a cuidar das pessoas que a gente ama. Tá? Um grande beijo, um grande abraço para vocês e muito obrigado.